Coaching transgeracional. Eu estou aqui para apresentar para você o que é o coaching transgeracional e como ele surge, como ele nasce, qual que é a história do coaching transgeracional dentro do Instituto Nefest, que foi desenvolvido por, por mim, Sandra Martinhago. Então, a história do coaching e a minha história como treinadora no Instituto Nefest. Então, a história do coaching, ele começa aí, a gente entra com essa máxima socrática, né? Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Quando nós falamos do modelo socrático, né, nós não queremos dizer que Sócrates já fazia coaching, não. Sócrates fazia pergunta, então o método socrático é essa maêutica, né, essa dialética que ele usava a ironia para perguntar, então ele perguntava como quem fingia que desconhecia o assunto e buscava, então, descobrir paulatinamente, né, o conhecimento sobre o objeto que naquele momento estava-se em discussão. Então, nós seguimos essa ideia, né, de que o cliente ele traz uma questão, ele traz uma ideia, e o que nós vamos fazer é, como quem não sabe, como quem não quer ter os seus julgamentos, os seus conceitos, os seus pensamentos, vai então perguntando e questionando o cliente até que o próprio cliente, que no caso no coaching nós chamamos de coachee, encontre as respostas e a solução para aquilo do qual ele veio buscar um apoio, uma ajuda. Né? E o que acontece é que é feito um caminho, né? Eu tenho um caminho de formação dentro dessa história do coaching. E nesse caminho de formação, eu tenho, então, aqui uma passagem com o Tim Geller. Participei de formações com ele, no Chile. E quem é, então, o Tim Geller, né? Para que a gente comece a entender um pouco essa história do coaching. Ele praticamente ele é quem estabelece, né, essa nova metodologia de coaching que hoje é utilizado no mundo. Então, ele é quem desenvolve a excelência do coaching pessoal e do coaching profissional. Mas ele começa a sua história como capitão da equipe de tênis da Universidade de Harvard, né? Então, ele está ali instruindo e dando, ensinando os seus alunos. E só que ele tinha uma metodologia própria de ensinar. Então, ele não ensinava da forma tradicional. O Tim, ele levava a aprender. E eu tive a oportunidade de, no treinamento que eu fiz com ele, ver ele em poucos minutos, pondo pessoas que não conseguiam nem pegar uma bola na mão, né, jogar tênis em 15 minutos. E profissionais de tênis com vícios em menos de 5 minutos, ele conseguir corrigir um vício de uma jogada de um profissional de longo tempo. Então, é uma coisa fantástica ver esse homem trabalhar. E o que ele faz é levar a pessoa, então, a olhar para o seu desempenho. E ele faz isso através de pergunta, né? Como que você bateria na bola? Como você faria melhor? O que aconteceu? Então, com o coaching que o Tim desenvolveu, ele vai desbloqueando o potencial das pessoas para maximizar o seu próprio desempenho. Então, tudo
aquilo que uma pessoa precisa está dentro dela mesma. Então, ele só ajuda a pessoa a aprender, né? Então, por exemplo, desde você, quando foi aprender a andar, a sua mãe não ensinou você a andar. Você foi andando. E você foi andando no cai, levanta, percebendo o que não fazia melhor, quando conseguia, quando não conseguia. E nesses passos a passos, você desenvolve, então, a sua habilidade de andar. Em pouco tempo você já está correndo e tem essa habilidade até os dias de hoje. Isso significa o quê? Isso significa que todos nós temos em nós a capacidade de aprendizagem embutida, né? E, na verdade, se alguém dá instruções para que a gente aprenda do jeito que a pessoa quer que nós aprendamos, isso acaba perturbando o nosso sistema de aprendizagem. E é nisso, então, que o método socrático é infalível, porque ele vai ajudar você a fazer as perguntas de uma forma que a pessoa encontre em si as suas potencialidades e as suas capacidades. Então, o segredo da aprendizagem, ela vai estar em observar aquilo que se faz, como se faz, sem julgamento de nenhuma crítica, mas um olhar preciso sobre os fatos, sobre aquilo que estava acontecendo. E nesse treinamento, então, com o Tim Keller, eu acabei conquistando, né, a primeira bola de tênis assinada por Tim Keller, né? Então, a primeira pessoa que teve um coaching que teve uma bola de tênis assinada por ele, né, fui eu, de ter essa relíquia aqui na minha casa, né? Foi uma alegria muito grande poder passar alguns dias com o Tim Keller. Um outro grande nome do coaching é o John Whitmore. Infelizmente, poucos meses antes do treinamento que eu iria fazer com ele, conhecê-lo, né, ele veio a falecer em 2017. Eu não tive essa oportunidade, mas conheci algumas histórias, né, dele, de pessoas que foram amigas pessoais dele, que puderam me contar, que foram meus treinadores também. E o John Whitmore, ele foi o pioneiro na indústria do coaching executivo. Ele é um campeão de rally, e teve uma vez que ele, participando de campeonatos, ele se machucou e ele ficou um tempo afastado, e já com uma idade um pouquinho avançada para o rally. Ele buscou patrocinadores e o resultado foi que ele não conseguiu. E nesse rally que ele não conseguiu patrocinador, foi um dos rallies que ele foi campeão. E aí ele desenvolveu toda essa metodologia, né, da auto performance, de como performar, ainda que você tenha dificuldades e que você não tenha ninguém que acredite aí em você, né? E o John Whitmore, depois de ser campeão de rally, então ele começa a se interessar pela psicologia transpessoal, né? E a ênfase, então, que ele traz desse trabalho é o princípio da vontade, da intenção ou até mesmo da responsabilidade. Então, ele desperta nas pessoas esses elementos: vontade, intenção e responsabilidade. E aí ele aplica no coaching empresarial, de negócios, todo o aprendizado que ele teve no mundo dos esportes. Então, ele começa no mundo dos esportes e segue depois para o mundo dos negócios. Você verifica que é muito parecido com o que aconteceu com o Tim Keller, né? E o John Whitmore, ele estudou com o Tim Keller. E os dois juntos, então, eles iniciaram um movimento de coaching
moderno. Então, isso que nós fazemos hoje no coaching tem muito dessa metodologia que eles aprenderam no esporte, Tim Geller no tênis, John Whitmore no rally como um esportista, e eles, então, da sua vivência, traz, então, para o mundo dos negócios a sua expertise. E aí a gente começa a perceber quanto que a nossa vida, quanto que a nossa história, quanto que a nossa experiência é que vai dar o tom, né, do que nós vamos ensinar, do que nós vamos trazer para a vida das pessoas, né? E o John Whitmore, então, ele é muito mais conhecido pela criação do modelo GROM, que é metas, realidade, opções e vontade, né? Então, ele trabalha no desempenho de uma meta, que é preciso você ter uma meta que ela seja realista, que você tenha opções para realizá-la e principalmente que você tenha a vontade, a intenção e a responsabilidade de fazer com que isso aconteça. Então, você nunca vai chegar a algum lugar se você não estiver os princípios da vontade, da intenção e da responsabilidade. Um outro treinador de coaching, do qual eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, de fazer formação por 3 anos, foi o Robert Dilts. Então, o Robert Dilts é um dos trainers de PNL e ele desenvolve a sua carreira, né, junto com John Grinder, Richard Bland. Ele foi amigo pessoal do Steve Jobs, então ele tem aí na sua carteira de clientes, grandes marcas, grandes nomes, e ele foi um dos desenvolvedores de programas especiais para ensino, para coaching profissional e pessoal. E ele também traz, então, toda uma metodologia aí desenvolvida com o Steve Gilligan também, que é o coaching transgenerativo. E ele vem trazer, então, muitas novidades aí, que chega a ser chamada aí de coaching de terceira geração, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, ele traz um novo modelo de coaching baseado na PNL, que está crescendo muito nos Estados Unidos e que já tem algumas coisas que chegou no Brasil, como a Jornada do Herói, que foi ele, o Steven Gilligan, que trouxe para o Brasil. Eu tive a oportunidade de participar, então, dessa jornada do herói, a primeira formação que foi feita no Brasil, trazendo essa nova metodologia. E eu conheci a nova metodologia e 2 anos antes eu conheci a metodologia tradicional do Instituto do Robert Dilts. Também tive a oportunidade de ter Tom Best como um dos meus professores na formação de programação neurolinguística. Então, Best tem uma frase que faz muito sentido com aquilo que nós trabalhamos aqui no Instituto Nefest. Então, ele dizia assim: a nossa missão não é ensinar PNL ou coaching, e sim alinhar os corações. Então, nós alinhamos os nossos corações com o quê? Nós alinhamos os nossos corações com os nossos mais altos valores. Então, enquanto você não estiver com o seu coração alinhado nos seus mais altos valores, com certeza vai faltar combustível para que você desenvolva o que precisa ser desenvolvido na sua vida. Outro grande treinador foi o Anhalt von Lachiner, né, um alemão. Ele é diretor do Instituto Meta Communication e ele é um dos criadores do selo NLP. E para você ter esse selo, você precisa ser treinado por 3 alemães, né? Eu tive a oportunidade de ser treinada pelo Anhalt
e por outros dois alemães, que é a Sabine e o Sebastian, né? E graças a ter tido esses outros dois treinadores alemães, como também, né, outros treinadores alemães passaram nesses 3 anos de formação que eu tive, me deu, então, essa titulação em NLP, né? E a DVNLP também. Então, foi um processo com grandes nomes da PNL e do coaching. Depois de ter feito todo esse trajeto com esses grandes nomes do coaching, eu conheci o Dr. Michael Hall, que trazia uma nova criação de PNL, que era a PNL de neurosemântica, e eu começo de novo todo o meu treinamento PNL. Então, eu faço a minha segunda carreira de trainer em programação neurolinguística, chegando a fazer parte da primeira equipe de treinadores do Brasil, do Dr. Michael Hall. Então, eu fui trainer do Dr. Michael Hall, treinei várias pessoas na PNL de neurosemântica. E o Dr. Michael Hall, ele é doutor em psicologia comportamental cognitiva, um dos mais influentes autores da programação neurolinguística. Ele também, no passado, trabalhou com Bandler. Bandler é um dos criadores da programação neurolinguística, junto com o Grinder. Então, ele faz parte dessas primícias, né, do coaching e da programação neurolinguística. Inclusive, é super interessante, mencionou ele como o guru da produtividade. Então, é uma pessoa com uma energia fantástica, com, com uma teoria incrível de dar novos significados. Então, de você poder olhar como funciona a sua mente e conseguir dar novos significados para ela. Então, foi uma experiência fantástica em todos esses anos que eu participei da equipe do Dr. Michael Hall, né? Também tive a oportunidade de estar com Beth Erickson. Beth Erickson é a filha do Milton Erickson. Então, eu e o Alcides fizemos um treinamento com a Beth Erickson no Chile, e ali naquele momento, apesar de já ter tido feito vários treinamentos em hipnose, eu me encantei com o modelo Beth Erickson, e eu vi que esse modelo ele faz muito sentido com a forma como eu gosto de trabalhar. Então, foi uma experiência incrível, além de poder participar do treinamento com a Beth Erickson, poder sair para jantar com ela, trocar algumas ideias. Então, foi assim, um momento de experiência muito bacana. E nessa linha da hipnose Milton Ericksoniana, eu estive com o Steve Gilligan. Steve Gilligan também é doutor em psicologia, e ele foi um dos alunos de Milton Erickson já no início da faculdade de psicologia, e foi uma grande labuta para ele permitir que Milton Erickson o permitisse estudando e treinando com ele. E ele, então, desenvolve a jornada do herói com o Robert Dilts, e desenvolve também o transe generativo. Eu fiz toda a formação de transe generativo com Steve Gilligan, e foi, assim, uma experiência fantástica, né? Até hoje a gente fica perguntando o que foi mesmo que a gente aprendeu, porque o Steve Gilligan abria a boca, começava a explicar a técnica, e quando você percebia, ele tinha terminado de explicar. Aí você simplesmente tinha entrado em transe durante a explicação dele. Aí você saía para explicar a técnica, e você fazia ela com uma maestria que você falava assim, mas como? Eu dormi o tempo inteiro, né? Então, essa metodologia, esse jeito de passar a teoria da hipnose ericksoniana, que ele aprendeu com maestria e desenvolveu,
outras metodologias, também foi fascinante ter tido essa experiência com Steve Gilligan. E depois tive como treinadora também a Consuelo Caçula, também psicóloga, ela trabalha em Milão, na Itália, uma das mais reconhecidas profissionais na área de hipnose e também na área de fábulas. Então, foram dias excepcionais no treinamento com a Consuelo Caçula. Então, veio aí muitas experiências de como utilizar as fábulas, de como transformar a nossa história a partir dessas fábulas. E ela é uma pessoa assim encantadora, né? E aqui do Brasil, eu tive a experiência de conhecer o André Pesce, que também foi professor aqui do Instituto Nefesh. O André Pesce, ele vem da escola do Blunder e traz, então, a hipnose dessa engenharia humana. Então, é um outro modelo. Então, eu posso dizer que eu tive a oportunidade de estar nos dois polos da construção do coaching e da programação neurolinguística, que é o Bandler, o Grinder, o Dilts, o Michael Hall, o Steve Gilligan. Então, são modelos diferentes de olhar para a mesma ciência e a forma como eles construíram a ciência deles foi para mim assim muito inspiradora. E aí um outro nome que traz aí a história, o desenvolvimento do coaching com a PNL. E quando a gente fala de coaching e PNL, muitas vezes pessoas acham que a gente vai misturar o coaching com a PNL e não é isso. O coaching, ele tem uma metodologia, ele se utiliza de muitas ferramentas que são muito parecidas com o da programação neurolinguística, PNL, mas na realidade, né, o coaching ele é muito diferente da PNL na sua metodologia. Então, ele tem uma metodologia completamente diferente e o Joseph O'Connor ele vem trazendo, então, essa diferenciação do que é coaching, do que é PNL, como nós utilizamos, né, o coach, a PNL dentro do coach. Então, ele começa a dar esse modelo, essa diferenciação do que é coaching, do que é PNL, e separar, né, a água da terra, separar as diferenças, e isso deu um novo alavanco ao coaching, que começou a ser chamado aí de coaching de segunda geração. Então, até aqui, né, Joseph O'Connor, Robert Dilts, Tim Geller, John Whitmore, Milton Erickson, a gente está falando Anhard, então a gente está falando de pessoas que praticamente criaram o coaching. E aí começa, então, a geração daqueles que passaram pelo processo de coaching, que foram alunos desses grandes nomes, desses gurus aí da formação do coaching, e esses começaram, então, a desenvolver as suas próprias metodologias. Então, Joseph O'Connor está aí com a segunda geração do coaching, e aí vem aqui o Jorgen Svensson, eu não sei falar esse nome porque ele é dinamarquês. Então, o Jorgen, ele é proprietário da PowerMind da Dinamarca, e ele criou uma outra empresa no Chile, onde se propagou o coaching de terceira geração. Junto com ele aí estavam vários trainers de vários países, né? Ele da Dinamarca, do Peru, da Colômbia, do México, da Venezuela, e eu do Brasil.
estava nesse projeto de desenvolvimento dessa marca, dessa nova marca que eles criaram, e fui convidada para fazer parte de um livro, né, o Coaching para a Iberoamérica, envolvendo vários países da Europa, inclusive Portugal, estava representada nesse livro. Então, foi um marco histórico para a minha entrada internacional, no mercado internacional, com grandes nomes que estão aí surgindo nessa terceira geração de coaching, da qual eu estou fazendo parte. Também tive a oportunidade de conhecer David Clayton-Burke, né? E trouxe ele para o Brasil num congresso em Foz do Iguaçu de mentoring. Então, ele é um especialista respeitadíssimo na Europa e ele está introduzindo a metodologia de mentoring no Brasil e no mundo. E o processo de mentoring dele é fantástico, o trabalho que ele desenvolve, e também foi muito gratificante ter essa experiência com David Clayton-Burke. Outra pessoa que eu conheci que é fantástica, que é uma das bases do nosso coaching, que é a psicologia evolutiva, Laura Alonso. Então, ele traz a psicogenealogia para o Brasil. Eu faço parte de uma das primeiras formações que aconteceu aqui no Brasil, trazendo essa ideia do quanto o nosso transgeracional podem estar influenciando na nossa vida pessoal, como também na nossa vida profissional. E foi assim de imensa amplitude, né? Foram muitas coisas boas acontecendo nesse curso de psicogenealogia, onde eu descobri muitas coisas, tem muitas histórias para contar, e da qual, dentro dessas histórias, tem toda uma recuperação da minha saúde, e que se talvez eu não tivesse conhecido a psicogenealogia, entrado na minha história transgeracional, talvez eu não estivesse mais aqui, porque eu desenvolvi uma enfermidade da qual não se achava nenhum diagnóstico, e as respostas para tudo aquilo que eu estava vivendo, sentindo, e do qual o meu organismo estava completamente se debilitando, né, estava no meu transgeracional. E à medida que eu fui olhando para o transgeracional e fui trabalhando essas memórias transgeracional, o meu organismo então foi se recuperando e foi tendo uma nova qualidade de vida, qualidade profissional e muitas outras coisas que eu posso contar na formação de coaching transgeracional. Tenho também a oportunidade de fazer parte da escola francesa de biodecodificação do Christian Flechet, do qual a Gladys Tobar e o Gutberto Flores são professores. Então, a Gladys é médica homeopata, o Gutberto é um engenheiro de profissão, e eles são treinadores dessa escola francesa. E hoje eu também sou aluna em formação dessa escola francesa, já tendo terminado a primeira parte da formação, alguns módulos da terceira parte da formação e alguns módulos da segunda parte. E é provável que no ano de 2022 tenha se encerrado esse ciclo de formação com a escola do Christian Flechet. E aí traz aí nesse modelo que eu estou trazendo da biodecodificação, muitas coisas que se complementam com a psicogenealogia. A psicogenealogia eu estou fazendo, a biodecodificação eu estou fazendo agora, e a nossa formação de coach já está desde 2016, né, que nós estamos desenvolvendo
essa metodologia. Então, essa é a história do coaching transgeracional, esse coaching do qual eu faço parte e eu desenvolvi. Então, dentro desse modelo de coaching transgeracional, vocês vão ter um pouquinho de cada uma dessas grandes pessoas, desses grandes criadores do coaching mundial e que vai estar sendo trazido a expertise deles, o conhecimento, a metodologia, acoplado com a minha história de vida, com a minha expertise, trazendo como que o coaching entrou na minha vida, entrou no Instituto Nefesh, e como que o Instituto Nefesh lida com o coaching transgeracional. E vocês vão ver que o coaching transgeracional ele é um coaching voltado mais para o quanto que o nosso biológico e o nosso transgeracional podem ser impedimentos para que nós tenhamos uma alta performance, para que nós prosperemos na nossa vida, para que nós nos desenvolvamos como pessoa. Então, você fazendo o coaching transgeracional, você vai ter fundamentos baseados nesses grandes nomes, mas a expertise que eu desenvolvi nesses anos todos no mercado internacional e no mercado nacional, e você vai poder fazer um olhar para a sua história, né, conseguindo encontrar respostas que talvez você nunca tivesse encontrado, aprendendo a aprender, né? Como que você aprende de uma forma suave, de uma forma tranquila, e quando os treinamentos acabam, você se dá conta de quanto conhecimento você conseguiu aprender e o quanto capaz você sai para aplicar aquela metodologia que lhe é entregue durante o treinamento. Então, a minha garantia é que eu, como sua treinadora, vou levar você, a término desse curso, a ter habilidades suficientes para pôr em prática os fundamentos do coaching com um olhar para o ser humano, para a biologia, para a genealogia, e assim encontrar resposta aonde não se encontra tão simplesmente buscando mudar atitudes e transformar resultados. Tem uma outra área no coaching que nós precisamos trabalhar antes de mudar a atitude de uma pessoa e antes de proporcionar que ela tenha novos resultados. E você vai aprender no coaching transnacional qual é essa ferramenta que, uma vez que nós utilizamos, as atitudes e os resultados acontecem quase que magicamente falando. Então, espero que você tenha apreciado até agora toda essa trajetória da minha vida no coaching transgeracional e que você esteja com a gente de coração aberto para que a gente possa alinhar os nossos corações. Nefesh, você melhor.